Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre novos caminhos e sobre estudos sozinhos. Como vocês sabem, ou caso você não saiba, se der uma olhadinha nos vídeos aqui do canal, com certeza vai ficar sabendo. Quando eu comecei dentro do universo da tecnologia, eu comecei de forma autodidata, eu estudava sozinha. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal contando todos os cursos que eu usei e qual foi o meu passo a passo. Mas atualmente eu curso análise e desenvolvimento de sistemas de forma EAD. Porém, a faculdade ela acaba não aprofundando em determinados tópicos que eu gostaria de aprofundar um pouco mais. E eu resolvi também fazer um outro curso e me aprofundar, e é sobre estudar sozinho e novas oportunidades que a gente vai conversar hoje. Eu adoro estudar sozinha, e uma coisa que eu tenho percebido com esse meu último ano de estudos é que quando nós estudamos dessa forma, nós ficamos muito mais motivados. Eu, por exemplo, eu vou criando um caminho, decidindo quais os principais tópicos e me permitindo me aprofundar em assuntos. Por quê? Se nos deixamos contentar apenas com os conteúdos da faculdade, na realidade nós vamos acabar ficando preguiçosos e não buscando conteúdos de forma mais intensa, porque no fundo a faculdade nos permite apenas a base. Vai do nosso esforço extra encontrar mais conhecimento, nos tornarmos mais especialistas naquilo que a gente resolveu como nosso caminho. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi testar mais os meus conhecimentos e separar mais o meu tempo. E é sobre essas dicas de organização e também sobre os meus novos tópicos de estudo que eu vou separar algumas dicas para dar para vocês. Antes eu expliquei para vocês que eu estudava, todo o foco do meu estudo dentro da programação era no back-end, mas eu resolvi mudar um pouco a rota e me aprofundar no front-end, que é uma linguagem de programação que daqui a pouquinho eu explico melhor para vocês, mas vocês só precisam entender que, paralelo à faculdade, eu vou começar a fazer esses outros cursos, esses outros estudos por conta própria. E como eu tenho feito isso? Então, agora eu estou dando conta dos meus estudos da faculdade, dos meus estudos extras e também do inglês, como vocês sabem que eu tenho que seguir estudando para aprimorar. Eu tenho dividido meu dia em partes. Eu começo estudando primeiro as coisas da faculdade, que são coisas que geralmente têm datas e prazos de entrega. Então, sempre priorize aquilo que você sabe que tem uma data X ou que outras pessoas dependem também que você envie, ou que você mesmo depende de determinado prazo ou de encerrar determinado tópico para poder seguir com o fluxo do seu curso. O que eu posso te dizer é que você deve separar, então, essa primeira etapa do seu dia de acordo com a sua necessidade. Se a sua faculdade ela tem uma matéria mais intensa, muitas leituras, ou se você está com muito conteúdo atrasado, então você vai precisar separar mais tempo para esse momento do seu dia. Então, fazer uma pequena pausa para explicar algumas coisas do que está acontecendo. Então, gente, para quem não sabe, tá? Explicando assim, bem para quem é iniciante, tá? Se você tava nesse vídeo e você já sabe um pouquinho de programação, vai parecer muito simples essa explicação, mas eu sei que tem muita gente que tá entrando aqui no canal que vai começar agora a estudar programação, que quer saber mais ou menos que norte tomar, enfim, tá bem no início, tá nos seus primeiros passos. Então, uma pequena definição. Eu já tinha dito em vídeos anteriores, se você não viu, pode dar uma olhadinha aqui no canal, tem outros vídeos sobre isso, que os meus estudos sempre foram voltados para o back-end. O que é o back-end? O back-end ele é a parte de trás do site, como tudo funciona, como acontecem as interligações. Por exemplo, quando tu faz uma compra num site, num e-commerce, como que o site fica sabendo que o teu cartão de crédito precisa ser debitado, que precisa avisar o sistema bancário. Tudo isso acontece nos bastidores do site, tá? O front-end, ele seria a parte da frente, ele é a parte visual, ele faz parte da experiência do usuário. E eu não tinha começado os meus estudos por essa parte, até porque também não é aprofundado, pelo menos não na minha faculdade. E eu senti que eu precisava me aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, eu queria entender mais como que funcionava essa parte, sabe? E aí eu resolvi, por mim mesma, começar a estudar sozinha, assim como eu fiz quando logo eu comecei a programação, e eu estou adorando, gente, é muito legal
porque é toda aquela parte, é a mesma parte visual, é os botões, o designer manda para nós o modelo do site, de como eles gostariam que fizesse. Mas enfim, chega para nós o designer e a gente vai ter que fazer o código em cima daquilo para criar o designer. E as linguagens que são usadas, eu tô começando por HTML e CSS e hoje eu vou começar JavaScript. E é muito legal, é muito apaixonante, então eu tô gostando bastante. E queria compartilhar com vocês, então quem também tá dentro dessa área, vale muito a pena dar uma olhada, é uma área bem legal, é bem dinâmico, tu vai te animando conforme tu vai fazendo. Agora que eu já dei uma pequena introdução para vocês do que é front-end, o que é back-end, e vocês já estão sabendo mais ou menos o que é, vamos seguir com as dicas de organização do tempo. Então, contando que você já fez a primeira parte do seu dia, que você já começou resolvendo tudo aquilo que tem datas e prazos, também é importante destacar que você pode organizar de forma semanal e não apenas diária, porque isso vai depender muito da quantidade de conteúdo que você tem e também da quantidade de tempo livre que você tem para se dedicar a isso. Então, se você não tem como separar um dia inteiro, organize e faça um planejamento dos seus estudos a nível semanal. O que você pode estudar na segunda? De repente você tem um tempo livre na quarta, o que mais você pode se dedicar? Vá fazendo isso conforme o seu tempo disponível. Se você preenche e divide assim, você vai se sentir muito mais produtivo. Como que eu acrescento esse segundo tópico ao meu dia? Como quando eu quero aprender uma nova linguagem de programação, ou uma nova tecnologia, ou caso você queira adicionar um outro tópico de estudos no seu dia, o meu conselho é: comece estudando toda a parte teórica, consumindo muitos textos, muitos livros, e-books, vídeos teóricos. Depois que você já tiver entendido toda a primeira base, daí você parte para a prática mesmo, que é desenvolvimento. E uma outra coisa, voltando para dar um outro recado. Quem está começando a estudar sozinho, independente do que for, seja dentro da área da tecnologia também, ou seja, qualquer coisa que você vai estudar sozinho, é muito importante você dividir o seu tempo, tá? Eu tô falando isso para eu também ouvir, porque é muito fácil a gente acabar ficando horas e horas em um único assunto e aí tu te aprofundou em uma única coisa e não viu tudo, e aí no final do dia tu tem aquela sensação de que tu não produziu tanto quanto tu poderia. Então, uma das dicas de estudo que eu acho super válida é coloca o cronômetro, coloca um alarme para despertar. Cada vez que o alarme desperta, tu troca o tópico que tu for estudar. Óbvio que antes tu vai ter separado, né? Vai ter separado tudo que tu vai estudar. Mas vale muito a pena fazer isso, porque senão a gente acaba não produzindo tanto quanto pode. E era isso, vou voltar agora para os estudos. O outro tópico que eu estudo, que como vocês já sabem, é o inglês. E aí, dependendo do dia, ou eu faço ele bem no início da manhã, ou eu faço mais no final do dia. Isso vai sempre variar conforme a quantidade de conteúdos que eu preciso dar dentro da programação. Mas é assim que eu acabo dividindo. Sempre eu faço faculdade, logo em seguida o curso extra, o que eu estiver querendo aprender por fora, e finalizo com o inglês ou algum outro idioma, porque eu gosto muito de estudar idiomas. Então eu vou adicionando conforme o meu dia tá indo. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do domingo. Foi um dia de sol, foi meu dia livre, porque é outra coisa que eu falo muito aqui no canal também. Estudem, se dediquem, separem horários, mas também não esqueçam de separar um tempo para vocês. Espero que vocês gostem das imagens e aproveitando que você já assistiu até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que às vezes também está precisando de uma ideia de como organizar o dia de estudos deles. Muito obrigada por ter assistido e até mais!